Bem, pessoal, então estamos aqui no nosso portal Criativamente, dando sequência na nossa playlist PHP com NetBeans. Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre arrays ou vetores. Então, eu vou utilizar aqui o Excel porque ele tem essa estrutura toda em forma de planilha ou de tabela que vai facilitar bastante explicar sobre o assunto em questão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui um pacote, um conjunto e vou colocar uma borda e a partir disso, nesta situação, eu vou simular o funcionamento da memória. Então quando nós estamos trabalhando com lógica, com programação, nós definimos, por exemplo, declaramos uma variável que se chama A, eu já vou colocar até a nomenclatura em PHP. Então eu declaro uma variável A e digo que essa variável A recebe o valor 10. Eu vou só dar uma formatadinha aqui, como eu sempre procuro fazer, para deixar. Então, olha, vou destacar aqui com cor. Então, a variável A recebe 10, a variável B recebe 20, por exemplo, uma segunda variável. Uma variável nome recebe a string Wagner. O PHP tem uma característica muito importante que uma variável que inicialmente foi declarada como sendo do tipo inteira, pois ela recebeu o valor 10, ela pode ter o tipo definido. Por exemplo, a variável A que armazenava um número inteiro 10, agora a variável A passa a armazenar a string teste e assim por diante. Então, as variáveis em PHP elas iniciam-se sempre com o cifrão seguido do nome da variável. No entanto, nós temos situações em que esse tipo de declaração de variável ele é muito pobre diante dos problemas que nós enfrentamos ou das situações que nós enfrentamos. Para tal, foram desenvolvidos os vetores ou os arrays. Então, o array pode ser entendido como sendo uma variável multidimensional, ou seja, é uma que vai ter mais de uma dimensão na horizontal, na vertical ou, às vezes, em determinadas situações, em ambos os casos. Como é que essa variável, como é que esse array vai funcionar? Então, ao invés de termos uma posição para a variável A, uma posição para a variável B, uma posição para a variável nome, nós vamos fazer o seguinte. Vamos supor que agora, vamos pegar aqui um número exato, 1, 2, 3, 4, 5. Todas essas posições, elas se chamam, por exemplo, vetor ou array, mas eu não vou usar a palavra array não, vou usar a palavra vetor. Então, tudo isso daqui que eu vou destacar com uma determinada cor, colocar aqui um azul, tudo isso passa a ser um vetor. E essa daqui vai ser a posição 0 do vetor, essa vai ser a posição 1, posição 2, posição 3 e posição 4. E assim, na posição 0 do vetor, eu posso armazenar, por exemplo, o número 20. Na posição 1, eu posso armazenar o número 50. Na posição 2, eu posso armazenar Wagner. Na posição 3 eu posso armazenar 55.55 e um outro valor qualquer, por exemplo, verdadeiro ou falso. Então, agora eu vou destacando aqui, fazendo alguns pequenos destaques. Então, tudo isso que eu estou colorindo são posições de um único vetor. Então, é uma pode ser encarada assim, como sendo uma variável com várias posições, vários compartimentos. Cada um deles vai ser identificado por um índice. Então, esses daqui são os índices. E daqui a pouquinho nós vamos lá para o ambiente PHP no NetBeans para explicar como é que isso aqui funciona. Então, vetor na posição 0 vale 20. Vetor na posição 1 vale 50, vetor na posição 2 vale Wagner, vetor na posição 3 vale 55.55, vetor na posição 4 vale true. Eu coloquei aqui valores aleatórios para mostrar para você que cada posição do vetor
é individual. E no PHP ela pode armazenar tipos diferentes. Em outras linguagens de programação isso não acontece. Por exemplo, se estivermos utilizando um vetor em uma linguagem de programação como, por exemplo, Delphi, que tem a sua origem lá no Pascal, se eu tiver aqui um vetor chamado de meu vetor Delphi, ele também vai ter índices. No entanto, então vamos colocar cores aqui também para poder identificar. Vou colocar aqui para trabalhar. Então essa daqui vai ser a posição 1. Essa vai ser a posição... vou colocar todos aqui, ó, da mesma cor, para a gente ir mais rápido. Tá. Então se eu declarar que o vetor, meu vetor Delphi, é um vetor de inteiros, todas as posições somente poderão armazenar números inteiros, positivos ou negativos, incluindo zero, mas somente números inteiros. Uma segunda situação, se eu tiver aqui um outro vetor, né? Outro vetor, talvez agora, exemplificando em Java, também vou ter as posições 0, 1, 2. Perceba que as posições, quando os índices são numéricos, as posições, a posição inicial é a posição 0. Então em Java, por exemplo, se isso daqui é uma string, né, isso aqui vai ser ABC, todas elas serão do tipo string, né, xxx. E aí depois, lá na linguagem de programação, no ambiente de programação, é que a gente tem a forma de declarar o vetor, se ele é do tipo string, se ele é do tipo inteiro, cada um dentro da sintaxe da linguagem de programação. Bom, diferentemente então de Delphi, diferentemente de Java, quando nós estamos no ambiente PHP, então vamos até mudar o nome aqui, ó, vou chamar de meu vetor PHP, para seguir aqui mais ou menos a primeira situação, né? Em PHP, inicia-se com um cifrão. Nas outras linguagens de programação não tem essa obrigatoriedade. Em PHP, cada posição pode armazenar de um valor de um determinado tipo. Então aqui nós temos um valor inteiro, uma string, um número real, um valor booleano. E mais uma diferença significativa do PHP em relação às outras linguagens de programação é o seguinte: outro vetor PHP. É que aqui em cima, deixa eu só destacar aqui com as cores, muito escura, né? Então vamos lá, mais clarinho. Aqui em cima, os índices, eles eram numéricos. O PHP pode ter índices do tipo string. E aí lá no exemplo, lá dentro no NetBeans, eu vou mostrar para vocês como é que isso daí funciona. Por exemplo, idade, o que nós podemos colocar aqui mais? Estado civil e se ele é nome, cidade onde mora, né? Apesar de que nós não estamos trabalhando com banco, então podemos cometer. Então o que nós temos aqui? Ó? Nome, Wagner, do sexo masculino, idade 49, estado civil, só div para divorciado, cidade, Ribe Preto. Então aqui nós temos uma situação diferente. Então o outro vetor PHP, na posição nome, armazena Wagner. Na posição sexo, armazena M, masculino. Na posição idade, o número inteiro 49. Na posição estado civil, ele armazena div, de divorciado. Na posição cidade, ele armazena string. Então, veja, os tipos armazenados podem ser diversos. Agora, o índice, não obrigatoriamente ele é numérico. Então, aqui eu tenho índices numéricos e aqui eu tenho índices do tipo string, né? Então, precisamos pensar o seguinte: o que é um vetor? É uma variável multidimensional
Cada posição do vetor vai ter um índice que pode ser um número ou uma string e pode ser ainda, vamos aumentar aqui mais um pouquinho, fazer um terceiro vetor, né? Terceiro vetor PHP. E ainda eu posso ter a seguinte situação, já colori tudo aqui, vou colocar assim. Ele tem na posição 0 um valores aleatórios, número 22. Na posição nome, ele tem Antônio. Na posição sexo, ele tem masculino. Na posição 30, ele tem XXX e assim por diante. Então, na verdade, a flexibilidade de vetores em PHP ela é muito grande. O ponto de partida: vetor, uma variável multidimensional. Ela vai ser identificada por índices. Esses índices podem ser números, 0, 1, 2, 3, 4. Esses índices podem ser strings, posição nome, posição sexo, posição idade, posição estado civil, posição cidade, ou ainda a mistura desses dois, um vetor, um array chamado terceiro vetor em PHP, na posição 0 armazena 22, na posição nome armazena Antônio, na posição sexo armazena masculino, na posição 30 armazena XXX. Então, o objetivo dessa videoaula é você entender o que é um array, que ele tem suas posições identificadas por índices e, em PHP, esse índice pode ser um número inteiro ou pode ser uma string. Entendido isso, nós partiremos para alguns exemplos, mas isso vai ficar para a próxima videoaula. Te encontro daqui a pouco. Até já.